Então, olá a todos, né? Eu me chamo Bruno, eu sou estudante de licenciatura em Filosofia na Faculdade Uninter, né? E conforme eu vim divulgando, eu vou realizar minha palestra, meu mini curso de filosofia para conclusão do meu estágio, né? Nessa época de pandemia, a Uninter deu essa oportunidade para todos, né? Para fazerem seus estágios também de modo híbrido, né? E eu estou fazendo a modalidade curso de extensão, onde eu realizo esses cursos online, né? Para obter minha carga horária do estágio, né? Então, o tema dessas duas apresentações que eu vou fazer, esses dois mini cursos, né? Vai ser hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo, mas ele vai entrar em vigor na segunda-feira, às 19 horas. E o outro é amanhã, na terça, às 19 horas. Né? E o tema dessa palestra que eu vou fazer é sobre o existencialismo, né? Mais precisamente o existencialismo em Sartre. Sartre, né, é um filósofo que nasceu em Paris, viveu de 1905 a 1980, né? Então meio contemporâneo, né? Escreveu várias obras filosóficas, de literatura, né? O existencialismo ele aborda outros pensadores, só que o que se destacou mais foi o Sartre, né? E o existencialismo segundo as suas ideias, né? Foi o que mais se destacou. Então ele escreveu um texto chamado O Existencialismo é um Humanismo. Né? E esse texto não é um texto muito longo, né? Algumas páginas. Ele resume as principais ideias do autor quanto a isso, né? Quanto ao existencialismo. Então esse texto é como se fosse um pontapé inicial para iniciar a leitura desse autor, tendo em vista que ele escreveu obras assim, muito densas, muito complexas, né? Então essa obra, esse texto serve como introdução, né? Por exemplo, tem um livro chamado Ser e o Nada, que é um tijolão imenso, né, e muito complicado. Então, se a gente começar a leitura por livros assim, né, a gente acaba desanimando, né, não compreendendo devido à tamanha complexidade. Então, é preciso a gente ter uma boa base, né, para depois ir, né, para livros mais, né, complexos. A gente vai ter uma base para ler esses outros livros, né? Senão fica uma leitura muito estressante, né? É um suicídio meio que intelectual, né? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Comigo já, de pegar um livro muito difícil e você não entende aquela página ali, então você não avança, porque você relê a página, relê até entender, e aí demora muito, né? Mas então vamos começar desse texto, né, que serve como base para o pensamento de Sartre. O texto, o existencialismo é um humanismo. Né? Então, antes, né, vale ressaltar que Sartre considerava crucial o intelectual não só, né, ficar teorizando sobre o mundo, filosofando e pronto, né, escrever lá as teorias dele, tudo. Mas Sartre ele era a favor de que o pensador ele atuasse no mundo, né? Ele aplicasse o que ele estuda no mundo ao redor, né? Que ele se engajasse às causas mais importantes, aplicando a sua filosofia a isso, né? Tal como Marx também pensou, né? Que o filósofo não deve só ficar criando ideias e tudo, mas ele tem que, né,
tentar aplicar isso no mundo, né, de forma prática. Então, Sartre tinha essa preocupação, né, da participação do sujeito na sociedade, não só ficar com aquele jogo de palavras, ideias e teorias, não, mas agir, né? Então, Sartre ele é um dos pais do existencialismo, né? Autores existencialistas, como eu falei no início, têm certas diferenças, né? Tem alguns são até cristãos, né? Já Sartre já é do ramo ateu, né? E a fórmula do existencialismo dada por Sartre é da seguinte forma, que a existência precede a essência. Essa é a citação-chave do pensamento do Sartre. A existência precede a essência, né? Então ele diz que no caso do homem, a existência precede a essência. Mas o que quer dizer isso, né? Então vamos começar da seguinte forma, né? Por exemplo, pense aí numa tesoura, né? Como que essa tesoura veio a existir? Bem, alguém teve algum tipo de dificuldade de cortar um papel, né, em linha reta, né? Então, essa pessoa precisou de um objeto que faria isso. Então, ele idealizou esse objeto, essa tesoura, então a construiu, né, para essa finalidade. Então, nesse caso, a essência da tesoura precedeu a sua existência, né? Então, alguém pensou num objeto com essas características, né? Então, antes de existir, esse objeto, né, ele existiu primeiro como uma ideia na cabeça de alguém. Então, já havia uma essência de tesoura antes dela passar a existir, né? Já havia um conceito de tesoura, uma ideia na cabeça do criador da tesoura, né? Então, nesse caso, a pergunta, mas e no caso do homem? Também será que a essência, né, o conceito de homem, a ideia de homem é antes da sua existência, igual a tesoura, né, igual a essa ideia de tesoura que alguém teve, né? Então, será que se aplica ao homem também? Vários pensadores falaram que sim, né? Teorizaram que sim. Por exemplo, Platão. Platão falou que o homem, ele é corpo e alma, né? E a alma do homem é dividida em 3 partes, né? A parte pensante, a parte guerreira e a parte relativa a moderação. Então, para o Platão, os indivíduos já nascem com aptidões naturais, né? Ou seja, com uma finalidade, né? Os indivíduos já nascem com uma finalidade, né? Como se fossem formados para tal coisa, nascidos para tal coisa. Por exemplo, uns nascem já para pensar, para serem pensadores, filósofos, outros já nascem para governar, outros para guerrear, né? E outros só para o trabalho pesado, né? Só para trabalhar, pegar lá na enxada e tudo. Então, para Platão, a alma, antes, né, de se fazer homem, a alma lá no mundo das ideias, ela já tinha as suas características, né? Não, é uma alma filósofa, não, é uma alma de governante, não, é uma alma trabalhadora, uma alma guerreira. Então, quando a alma se encarnava, né, por assim dizer, então o homem já nascia com aquele propósito, né? É o homem guerreiro, é o governante, né? Enfim. Então, aí, a essência da alma humana, notaram? Precedeu a sua existência. Essa essência do homem definiu a existência do homem. Primeiro veio, né, essa ideia de homem, do guerreiro. Aquela alma já tinha essa característica, né? Então, aquela essência já estava assim, né? Então já
surgiu com essa alma um homem já com uma finalidade. Então, notaram, né, não é só no caso de objetos, né, como na tesoura, outro objeto qualquer, um computador, uma televisão, que já tem finalidades certas, né? Alguns também argumentam que um ser humano também ele já tem uma finalidade certa já, que vem de anteriormente, né? De um outro lugar, no caso do Platão, no mundo das ideias. Mas será que só o Platão tinha essa ideia, né? Que a essência vem antes da existência, né? Temos o caso também dos cristãos, né? O cristianismo, né? Então, também acham que a essência precede a existência, né? Por exemplo, o homem existe no mundo, mas para o cristão, o homem é uma criação de Deus, né? Então, se Deus cria o homem, então quer dizer que Deus já tinha na sua mente, na sua cabeça, uma ideia de homem, né? Então é como se Deus transportasse aquela ideia que ele já tinha para fazer valer mesmo, né? Para criar o homem. Então Deus é para o homem o que o criador, né, da tesoura é para a tesoura, por exemplo, né? Então assim como alguém, no caso da tesoura, fez a tesoura com uma finalidade, né? Já tinha aquela essência de tesoura em mente, aquela ideia. Deus também já tinha aquela essência em mente do homem, né? Antes de criá-lo, né? No caso de Platão, a alma já existia antes do homem com essas características. Então, nesses casos, sempre a essência precedeu a existência, né? Então, a gente vê essas certas semelhanças do platonismo e do cristianismo, né? Que a essência está associada à ideia de homem, né? No caso do platonismo, do Platão, a formatação da alma, e no caso do cristão, aquela ideia de Deus para o homem, né? Aí, quando assim que uma tesoura vai viver bem, vamos assim dizer, né? Quando essa tesoura estiver alinhada à sua finalidade, né? Ou seja, cortar bem. Se aquela tesoura foi construída e cortar bem, fazer bem o seu trabalho, então ela vai viver bem, por assim dizer, né? Então, e o Platão dizia a mesma coisa, né? O homem viverá bem quando sua essência estiver alinhada com a sua existência, né? Ou seja, quando o homem fizer aquilo para o qual nasceu, né? Então, se o homem agir de acordo com que a alma dele já era, né? Como uma alma guerreira, então, se o homem exercer essa função para a qual ele nasceu, que é ser um guerreiro, então é isso que é o viver bem, né? Para Platão. É a pessoa fazer aquilo para o qual nasceu, a sua finalidade de vida, né? Então, e o cristianismo, né? O homem viverá bem quando ele fizer aquilo que Deus quer para o homem, né? Não, eu te criei. Então, te aconselho a viver como eu quero, com as minhas instruções, que assim você vai viver bem, né? Então, o ponto é, a minha vida, nesse caso, né, nesses exemplos, ela é guiada por uma essência que foi feita para mim, né? Ela é guiada por isso. Então, não deixar escapar esse ponto da reflexão, né? O caminho constituído pela essência, né? E viverei bem se eu seguir esse caminho, né? Então, tem um caminho para você, certo? Já constituído pela sua essência, né? Se você seguir esse caminho, então você vai viver bem, né? Então, o homem é uma espécie de prisioneiro da sua essência, né? Ele tem que seguir aquilo para qual ele foi feito, né? Exatamente como uma tesoura ou qualquer outro eletrodoméstico, enfim, né? Então, viva de acordo com a sua alma, aí você viverá bem. Viva de acordo com a ideia de Deus, que Deus tem para você na tua vida, então viverá bem. Então, esse é o conceito dos essencialistas, né? Que acho que a essência precede a existência, que vem antes, né? Então, se eu quiser ser feliz, tenho que cumprir os propósitos de Deus para mim, né? E para Platão, se eu quiser ser feliz, né, eu tenho que seguir as aptidões da minha alma, né? Seja ela uma alma guerreira, governante, como já tinha
já falamos aqui, né? Então, por exemplo, se eu nasci para a guerra, eu não poderei governar, porque senão eu estou agindo, né, de forma diferente para aquilo qual eu fui, né, feito, né, eu estou agindo diferente da aptidão da minha alma diante de mim, né? Então não, eu nasci para ser guerreiro, eu tenho que ser guerreiro. Eu nasci para ser governante, eu tenho que ser governante. Eu nasci para ser só trabalhador, eu tenho que fazer isso, senão não vou viver bem, né? Tenho que cumprir minha finalidade de vida, né? Então, assim são pensamentos dessas pessoas, né? Desses pensadores. Se você não seguir aquilo para o qual você nasceu, você viverá mal, né? Será uma vida insatisfatória. Então, primeiro, né, resumindo, eu existo como conceito e a partir desse conceito que eu posso, né, efetivamente existir. Aí agora vem a seguinte pergunta. Será que é isso mesmo? Será que esses conceitos, né, tipo de Platão e do cristianismo, são os conceitos realmente certos, né, sobre a essência vir primeiro da existência? Então, aí vem o existencialismo. E ele vai dizer não, é o contrário, né? No caso do homem, a existência vai preceder a essência. Totalmente o contrário do que esses outros propuseram, né? Sartre, ele diz, não me venha dizer que Deus tem uma ideia para mim, né? Não me venha dizer que eu só posso fazer aquilo para a qual a minha alma tem aptidão, né? Para aquilo que eu nasci, né? Então, Sartre diz que eu tenho 360 graus de escolha, né, existenciais. Então, o homem primeiro ele existe para Sartre e depois ele faz uma essência para si, né? Comparando, por exemplo, os essencialistas diziam, não, você nasceu para ser um professor, né? Geralmente as pessoas falam isso quando alguém é muito bom, né? Aquela pessoa que tem aquele dom para ensinar e tudo, pô, não, você nasceu para isso, você nasceu para ser professor, né? Você nasceu para ser médico, você nasceu para ser jogador, já estava definido, né? Mas o existencialismo não. Você não nasceu para ser essas coisas. Primeiro você nasceu e depois se construiu professor, né? Médico, jogador de futebol, né? Então, nesse caso, a minha existência é uma constante construção de mim mesmo, né? Porque se não fosse assim, se eu nascesse para ser médico, eu não poderia mudar isso, né? E o existencialismo diz que podemos mudar de ideia, de escolha, quantas vezes a gente quiser, que a gente é livre para ser o que bem entende, né? Sou livre porque não sou uma tesoura, um couve-flor, né? Uma TV, enfim. O ser humano ele decide seu rumo, né? Então, essa é a ideia de Sartre, né? Não tem nada programado para a sua vida, já de antemão que vai ser assim, você tem que ser assim. Não, você decide o rumo da sua vida, o teu caminho, e se quiser mudar de ideia, muda, né? Enfim, a pessoa primeiro é médico, não sei, aí não gosta, aí vira um engenheiro, aí muda, enfim, isso acontece, né? Eu, por exemplo, fui militar, aí não gostei, não me adaptei. Aí depois trabalhei como técnico em segurança do trabalho. Aí agora sou servidor público da educação do Rio de Janeiro, e assim vai. Ninguém me disse que eu tinha que ser militar. Ninguém disse que eu tinha que ser isso. Não, você tem que ser isso, você nasceu para isso. Não. Eu decidi o que achava melhor para minha vida. O que iria me fazer mais feliz, né? E assim é com todo mundo, né? Ninguém nasceu para ser alguma coisa. Segundo pensamento de Sartre, né? Vamos lá.
Então, no meu caso, quem faz a minha essência sou eu, né? Ao longo da minha vida. Aí tem uma citação dele interessante, que ele diz que o homem está condenado a cada instante a inventar um homem, né? Então, aí essa reflexão, né? Notou a diferença entre os conceitos? E uma você diz, não, Deus existe, ponto. Teve uma ideia, ponto. Deus me criou a partir dessa ideia. E agora sou obrigado a viver de acordo com a ideia que ele teve de mim, né? Se me criou para ser um médico, então eu sou escravo do meu destino. Essa é a primeira ideia, né? Agora Sartre, não, eu existo, ponto. Eu me faço médico, ponto. Eu construo uma essência e posso desobedecer a qualquer momento e me reconstruir. Então, Sartre diz que a gente tem escolha, né? Então, você pode fazer o que você quiser, né? Mas tem consequências, né? Se eu quiser, eu posso chegar aqui e tacar uma água aqui, tacar café aqui no computador. Eu faço o que quiser, mas vai ter consequência, vai estragar, né? Ou posso chegar no meu vizinho e não gosto dele, dar um murro nele. Eu sou livre, mas e a consequência? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Vai haver consequências, né? Então a humanidade está livre para seguir o seu caminho, né? Então, até mesmo o Marx falou alguma vez, né, por exemplo, que o homem ele vai caminhar fatalmente para o socialismo, ou seja, não tem escolha. Uma hora ou outra, a sociedade vai culminar no socialismo, né? Sartre vai dizer, não há destino, né? Seja individual, ou até mesmo, como no caso do Marx, né? Um destino social, né? Histórico, né? Algo que vai obrigar todos a serem socialistas, né? Uma hora ou outra. Então, o existencialismo ele acredita que o que você é hoje é você mesmo que construiu. Isso aí. Então, você que vai construindo o seu caminho, né? Algo interessante que ele diz também é que o homem ele é responsável pelas suas paixões, né? Por exemplo, né? Se você for na cadeia, aí vê alguém lá que foi preso, por exemplo, por pedofilia, né? Então, talvez alguns pensem, não, ele não teve o controle dele mesmo, né? A paixão não a dominou, né? Então, o Sartre diz, não, ele é responsável por suas paixões, né? Então, não é que não a temos, mas podemos controlar, né? Até que outro exemplo que pode ser dito também é, por exemplo, uma pessoa que nasce, né, muito pobre, né, se lasca a vida inteira. Então, vamos dizer aí, esse aí na certa vai ser um delinquente, né, vai ser um bandido. Como Sartre diz, não, ele é livre, né? Ele não é obrigado a um destino, seja lá qual for a força econômica, social que force ele a isso, né? Então, mesmo essa liberdade tendo uma certa restrição, né, ele tem certa medida de escolha, né, um grau de liberdade. Então, ninguém pode dizer, nasceu na favela, vai ser bandido, vai ser delinquente, né? Então, segundo o pensamento de Sartre, né, aquela pessoa tem total liberdade para escolher se é uma pessoa de bem, né, ou realmente escolher o caminho ruim, né? Depende somente dela, né? Então, claro que ele tem uma escolha mais, né, afunilada, né? Ele não pode nascer numa condição dessa e escolher, não, eu vou ser um multimilionário, dono de tal coisa, né? Ninguém diz que não poderá ser futuramente, né? Mas vai começar a galgar aos poucos, né? Mas pode escolher ser alguém de bem, né? E não necessariamente ser um bandido, né?
Enfim, então esse é o pensamento segundo Sartre, né, que o indivíduo tem total escolha, né, do que ele faz na sua vida, do modo que ele se constrói, por assim dizer. Né? Nesse estágio também é pedido que a gente use algum material didático, né, para com quem está assistindo. Então eu destaquei alguns trechos desse texto, né? O humanismo, o existencialismo é um humanismo, e eu vou ler aqui alguns trechos num resumo bem rápido para vocês, para complementar toda essa conversa, né? Essa palestra que a gente está tendo aqui. Então acompanhe a leitura comigo, por favor. Bem, como foi falado no vídeo, esse aqui é o artigo, né? Do qual eu baseei os 2 vídeos, né? Um artigo de Sartre chamado O Existencialismo é um Humanismo. Né? E é um artigo curto, né? Tem aqui 28 páginas. E eu vou deixar até o link aqui na descrição dos vídeos, para quem se interessar em completar a leitura depois, para fazer a leitura. Uma leitura rápida, né? Mas eu selecionei só algumas partes mais importantes que tem a ver com o que eu falei no vídeo. Aqui é mais ou menos um pouquinho mais de uma página que eu selecionei, para não ficar uma leitura muito, né, grande. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo. Então, até repete algumas das coisas que eu falei no vídeo, né, mas é bom que fica bem assimilado. Aí inicia assim: consideremos um objeto fabricado, como por exemplo um livro ou um corta-papel. Esse objeto foi fabricado por um artífice que se inspirou num conceito. Tinha como referências o conceito de corta-papel, assim como determinada técnica de produção, que faz parte do conceito e que, no fundo, é uma receita. Desse modo, o corta-papel é, simultaneamente, um objeto que é produzido de certa maneira e que, por outro lado, tem uma utilidade definida. Seria impossível imaginarmos um homem que produzisse um corta-papel sem saber para que tal objetivo iria servir. Podemos, assim, afirmar que, no caso do corta-papel, a essência, ou seja, o conjunto das técnicas e das qualidades que permitem a sua produção e definição, precede a existência. E, desse modo, também, a presença de tal corta-papel ou de tal livro na minha frente é determinada. Eis aqui uma visão técnica do mundo em função da qual podemos afirmar que a produção precede a existência, né? Então, igualmente, como eu havia falado no vídeo, né, o exemplo da tesoura. E aí ele continua: ao concebermos um Deus criador, identificamo-lo, na maioria das vezes, como um artífice superior, e, qualquer que seja a doutrina que considerarmos, quer se trate de uma doutrina como a de Descartes ou como a de Leibniz, admitimos sempre que a vontade segue mais ou menos o entendimento, ou, no mínimo, que o acompanha, e que Deus, quando cria, sabe precisamente o que está criando. Assim, o conceito de homem no Espírito de Deus é assimilável ao conceito de corta-papel, ou seja, tesoura, né? No espírito do industrial. E Deus produz o homem segundo determinadas técnicas e em função de determinada concepção, exatamente como um artífice fabrica um corta-papel segundo uma definição e uma técnica. Desse modo, o homem individual materializa certo conceito que existe na inteligência divina. No século XVIII, o ateísmo dos filósofos elimina a noção de Deus, porém não suprime a ideia de que a essência precede a existência. Essa é uma ideia que encontramos com frequência,
Encontramos-la em Diderot, em Voltaire e mesmo em Kant. O mesmo possui uma natureza humana. Essa natureza humana, que é o conceito humano, pode ser encontrada em todos os homens, o que significa que cada homem é um exemplo particular de um conceito universal, o homem. Em Kant, resulta de tal universalidade que o homem da selva, o homem da natureza, tal como o burguês, devem encaixar-se na mesma definição, já que possuem as mesmas características básicas. Assim, mais uma vez, a essência do homem precede a essa existência histórica que encontramos na natureza. O existencialismo ateu, que eu represento, no caso Sartre, é mais coerente. Afirma que se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. Este ser é o homem, ou como diz Heidegger, a realidade humana. O que significa aqui dizer que a existência precede a essência? Significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra-se a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada. Só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão somente não apenas como ele se concebe, mas também como ele se quer, como ele se concebe após a existência, como ele se quer após esse impulso para a existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É esse o primeiro princípio do existencialismo. É também a isso que chamamos de subjetividade. A subjetividade de que nos acusam. Porém, nada mais queremos dizer senão que a dignidade do homem é maior do que a da pedra ou da mesa. Pois queremos dizer que o homem, antes de mais nada, existe. Ou seja, o homem é, antes de mais nada, aquilo que se projeta no futuro e que tem consciência de estar se projetando no futuro. De início, o homem é um projeto que se vive a si mesmo, subjetivamente, ao invés de musgo, podridão ou couve-flor. Nada existe antes desse projeto. Não há nenhuma inteligibilidade no céu e o homem será apenas o que ele projetou ser. Não o que ele quis ser, pois entendemos vulgarmente o querer como uma decisão consciente que, para quase todos nós, é posterior àquilo que fizemos de nós mesmos. Eu quero aderir a um partido, escrever um livro, casar-me. Tudo isso são manifestações de uma escolha mais original, mais espontânea do que aquilo que chamamos de vontade. Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo o homem na posse do que ele é, de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens. A palavra subjetivismo tem dois significados, e os nossos adversários se aproveitaram desse duplo sentido. Subjetivismo significa, por um lado, escolha do sujeito individual por si próprio e, por outro lado, impossibilidade em que o homem se encontra de transpor os limites da subjetividade humana. É esse segundo significado que constitui o sentido profundo do existencialismo. Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe, mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele escolhe todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não esteja criando, simultaneamente,
uma imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. Se, por outro lado, a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira. Se eu sou um operário e se escolho aderir a um sindicato cristão em vez de ser comunista, e se por essa adesão quero significar que a resignação é, no fundo, a solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é sobre a terra, não estou apenas engajando a mim mesmo. Quero resignar-me por todos e, portanto, a minha decisão engaja toda a humanidade. Numa dimensão mais individual, se quero casar-me, ter filhos, ainda que esse casamento dependa exclusivamente de minha situação, ou da minha paixão, ou do meu desejo, escolhendo o casamento estou engajando não apenas a mim mesmo, mas toda a humanidade na trilha da monogamia. Sou, desse modo, responsável por mim mesmo e por todos e crio determinada imagem do homem por mim mesmo escolhido. Por outras palavras, escolhendo-me, escolho o homem, né? Então, até nessa parte, então vocês podem ver que falou aqui de forma bem simples, né? Pode ver que é uma leitura que não é difícil de entender, né? Deu até aquela recapitulada no que foi dito no vídeo, né? Sobre a questão da essência e existência, né? O que vem antes. Para o existencialismo, a existência precede a essência, né? Que as nossas escolhas, liberdades, né, afetam não só a nós, mas a todos, né, ao nosso redor, né? Também projeta uma imagem do que a gente quer ser, a imagem de homem que a gente quer ser para todos à nossa volta, né? Então, ficou bem explicado aí essa